Vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente no livro de Atos. Atos, capítulo 17. Vamos ver o verso 31. Atos 17. Verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos mais uma vez buscar a presença do Senhor juntos, em oração. Senhor, toda a nossa confiança está em Ti. Toda a nossa expectativa está em Ti. Toda a nossa dependência está em Ti. Por isso que nós elevamos nossos corações e mentes e olhos a Ti agora em oração. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito entre nós, nos ensinando, nos ajudando nessa noite de meditação na Tua Palavra, interpretando-a de forma viva, profunda e trazendo realidade espiritual aos nossos corações. Somos a Tua casa. Nós Te pedimos, ser misericordioso para conosco. Supera as nossas limitações. Toma nossas vidas e esse ambiente nas Tuas mãos, guardando-nos de tudo que queira interferir com aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós Te pedimos confiadamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós teremos então 4 noites juntos, iniciando hoje. E meu desejo nesses dias de comunhão na palavra é falar sobre esse tema: Cristo, o varão medida de Deus. Deus estabeleceu a Cristo como seu varão medida, por muitos motivos. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, usa a palavra para pregar naquela ocasião do Pentecostes, ele inicia a sua pregação para aqueles irmãos e aquelas testemunhas da descida do Espírito Santo assim: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. O Senhor Jesus não é apenas o varão aprovado por Deus. Segundo o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus é ainda mais. Além de ser o varão aprovado por Deus, Ele é o varão medida de Deus. O que significa o Senhor Jesus ser o varão medida de Deus? Significa que Cristo é a expressão não apenas do que Deus é, mas Cristo é a expressão do que o homem deveria ser. E isso é uma verdade muito importante, muitíssimo importante. Na pessoa do Senhor Jesus, não apenas vemos o que Deus é. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas na pessoa do Senhor Jesus, nós vemos o que o homem deveria ser. Então, quando esse novo princípio de Deus, o último Adão e o segundo homem, que é o Senhor Jesus, ele se manifestou, nós vemos nele exatamente o que Deus busca no homem. Amados, é tão importante compreendermos isso, porque nós fomos salvos nesta direção. É pela falta de compreensão da finalidade, do propósito de Deus ao nos salvar, que nós temos de muitas maneiras, como igreja do Senhor, muitas vezes, nos perdido com relação a essa finalidade do nosso chamamento. Então nós tendemos a limitar o nosso chamamento a menos. Agora, amados, como esse menos ainda assim inclui o assunto da grande salvação de Deus, esse menos ainda é muita coisa. Nós nunca ousaríamos dizer que perdão de pecados é uma coisa pequena.
porque nós sabemos qual foi o preço pago para o perdão dos nossos pecados. Mas ainda assim, o perdão dos nossos pecados, diante do chamamento de Deus, é uma coisa pequena. Porque ele é um meio necessário de Deus para nos introduzir naquilo que ele nos chamou. Da mesma maneira, quando nós pensamos sobre, mais um exemplo, a verdade da justificação pela fé. Quem de nós ousaria dizer que essa verdade é uma coisa pequena? Romanos diz que é por causa dessa imensa justificação que nós temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E também essa paz não é uma coisa pequena. Ele é nossa paz. Ele derrubou aquela parede de separação, de ambos os povos fez um, pelo seu precioso sangue. Mas, queridos, por mais tremendas e imensas que essas verdades sejam, elas ainda assim, elas são o meio de Deus, para que então Ele conduza aqueles que Ele chamou a esse cumprimento desse seu supremo e sublime propósito. Nós já estivemos juntos em outra ocasião, não só aqui, mas em outros lugares, considerando esse assunto do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E esse não será exatamente o nosso tema para esses 4 dias, não. Nós não vamos estudar a Epístola aos Efésios e não vamos focar esse assunto. Nós vamos destacar dentro desse assunto este ponto: Cristo, o varão medida de Deus. Inicialmente, precisamos compreender isso em 2 aspectos principais. Primeiro aspecto, o individual. Segundo aspecto, o corporativo. Cristo ser o varão medida de Deus significa que quando o Senhor Jesus cumpre a sua obra, morre, ressuscita, ascende, é entronizado, recebe do Pai a promessa do Espírito Santo, derrama o Espírito Santo em Atos capítulo 2 no Pentecostes, constitui a igreja um com Ele, um corpo organicamente unido à cabeça. Então, nesse chamamento há uma faceta que é individual. Por exemplo, creio que Paulo menciona esta faceta naquele conhecido texto de Romanos 8:29, quando ele diz assim: aos que de antemão conheceu, naquele pré-conhecimento de Deus a respeito de nós, antes de qualquer coisa ser criada, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Você está entendendo aqui nesse sentido o que significa Jesus ser o varão medida de Deus? Então nós somos chamados com essa direção, para serem conformes à imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então isso é muito claro. O Senhor Jesus é varão medida de Deus em primeiro lugar nesse aspecto, no aspecto pessoal, no aspecto individual. Mas nós não podemos perder um segundo aspecto, importantíssimo, sem o qual o primeiro não teria sentido, até mesmo porque os dois são inseparáveis. Mas quando Deus estabeleceu o Senhor Jesus como varão medida de Deus, Ele estabeleceu que Ele conformaria um povo à sua imagem, de tal forma que, baseado no seu trabalhar agora no cada um, no individualmente e no pessoal, Ele traria ângulos das belezas, das virtudes, das glórias de Cristo, expressada em cada um desses elementos pessoais ou individuais. Por isso que o Novo Testamento é tão consistente quando fala sobre esse assunto do corpo, e mesmo da graça, em mencionar isso de forma plural, em muitos textos. Por exemplo, vamos tentar ilustrar isso. Romanos 12. Quando Romanos 12 fala sobre oferecer-nos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, trata do assunto da consagração, então, nos primeiros 2 versículos, nos versos seguintes, ele segue dizendo assim, verso 5, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios capítulo 4, ele diz a mesma coisa com outras palavras. Efésios capítulo 4, ele diz, a graça foi concedida a cada um de nós conforme a proporção do dom de Cristo, pois ele diz, quando ele subiu às alturas, levou consigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Da mesma maneira, Romanos 12. Paulo, ali no verso 6 em diante, ele diz, a graça foi concedida a cada um de nós. Depois ele dizia que a graça tinha sido concedida a ele mesmo, no verso 3. Então ele diz, segundo a graça que me foi dada, digo, pense cada um de nós, segundo, com justa estima ou com moderação, segundo a medida da fé que Deus
repartiu, veja, a cada um. E depois no verso 6 ele enfatiza, a graça foi concedida a cada um de nós. Então nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E ali ele cita 7 características que são chamadas gerais de serviço na casa de Deus, mostrando exatamente esse aspecto, que cada um de nós recebeu uma medida de fé, uma medida de graça, e nós devemos então ser fiéis no servir ao Senhor de acordo com a medida da graça e de acordo com a medida da fé. Se nós vamos além da medida da fé, nós pecamos. Se nós ficamos aquém da medida da fé, nós também pecamos. Por isso que ele diz, pense cada um de si mesmo com moderação. A palavra ali é uma justa estima. Tenha uma justa estima sobre você. Até onde você tem tido entendimento das coisas espirituais? Quais são os encargos que o Espírito Santo tem depositado no seu coração com relação à igreja? Sirva nesta fé, neste encargo, nesta graça que o Senhor repartiu a cada um de nós. Se vamos além, nós estamos indo além do que o Senhor tem depositado em nós. Se nós ficamos aquém, nós então somos irresponsáveis no nosso serviço na casa de Deus. E por que é assim? Porque Cristo é o varão medida de Deus para o seu corpo. Através da medida da graça e da fé que ele repartiu a cada um, ele vai nos modelar. E, irmãos, por mais incrível que isso possa parecer, eu não sei como soa para você, mas para mim soa um tanto incrível. Sabe aquela incredulidade da fé? Nós cremos isso de todo o nosso coração, mas é incrível pensar que o Senhor Jesus, podendo fazer tudo isso sozinho, ele ainda quis contar conosco, na nossa limitação, na nossa pequenez de entendimento, fraqueza, né? Ainda assim. E quando ele quis, foi isso que ele fez, e ele nunca mudará o seu rumo. Ele assim determinou. Por isso que as exortações do Novo Testamento são tão enfáticas. Para que nós não apenas retenhamos a graça de Deus, Hebreus 12, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus. Nós servimos pela graça, pela medida da graça que Deus repartiu a cada um. Se nós não fizermos isso, poderemos ousar em dizer isso. E aqui está a ousadia, que nós falamos que é quase incrível, mas ela é verdadeira. Se nós não respondermos, Deus não terá como cumprir o seu propósito. Mas sabe qual a confiança que Ele mesmo, Deus, tem que Ele cumprirá o seu propósito? É o derramamento do Espírito Santo. Jesus, quando derramou o Espírito Santo, Ele derramou o executor de Deus. E o Espírito Santo nos convenceria. Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Levaria os santos a arrependimento. Trabalharia em nós de forma tão profunda, tão íntima, tão séria, que nós não encontraríamos lugar de descanso, de satisfação em outras coisas. Essa é a essência do ministério do Espírito Santo. Ele está todo o tempo falando conosco, todo o tempo trazendo luz, todo o tempo trazendo verdade, todo o tempo nos chamando para Deus. Ele é extremamente fiel, totalmente fiel. Ele nunca dará as costas para esse seu ministério, para o qual ele foi enviado, o fiel e bendito Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus, quando falou dele, ele falou com toda aquela segurança, não é? Eu vos enviarei outro. E a palavra que ele usa lá é um outro muito especial. A palavra no original é um outro com a mesma qualidade que eu. Então ele poderia, sim, terminado o seu propósito, ascender ao trono, ocupar o seu lugar na glória, com toda confiança. Me permita usar essas palavras com relação ao nosso Senhor, porque a sua confiança está naquele que ele enviaria. Eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele dará testemunho de mim. Ele vos fará lembrar de coisas que eu já disse. Você vê o quanto ele é fiel? Então ele foi enviado para isso. E para quê? O que ele veio fazer? Voltando ao foco do que estamos falando. Ele veio adequar um povo. E agora cuidado aqui. Agora estamos falando do aspecto corporativo e não o individual, o pessoal. Ele veio adequar um povo ao varão medido de Deus. Esse povo, para ser adequado ao varão medido de Deus, teria que ser um povo tal, tem que ser um povo tal, que possa ser fiel ao que tem recebido da parte do Senhor. Fiel no seu serviço, fiel na graça que tem recebido, fiel nos seus relacionamentos na casa de Deus,
fiéis ao depósito, para que então o Senhor encontre lugar, segundo a sua multiforme graça e a sua multiforme sabedoria, em operar em cada um de nós, segundo essa proporção da graça, essa medida da fé, como já citamos Romanos 12, para que então nós atinjamos, como povo, o varão medida de Deus. E aqui nós vamos ousar afirmar mais uma coisa. O Senhor Jesus ainda não voltou, porque Ele ainda não está satisfeito neste assunto. Ainda há necessidade que nós avancemos mais. Amados, nós ficamos muito inquietos quando nós temos que esperar uma noiva 1 hora até que ela chegue naquele local onde será o seu casamento. Nosso Senhor Jesus está esperando a dele há 2000 anos. Sem dúvida o Senhor está ansioso por se revelar, ansioso por se manifestar, ansioso para que Ele possa encontrar aquele povo com o qual Ele vai contar. Como temos dito já outras vezes entre os irmãos, aqueles que serão para Ele, pela sua misericórdia, fiel trabalho, pela resposta à graça que essas pessoas têm tido aqui e ali. Não cremos que isso é um lugar geográfico. Como já disse um irmão certa vez, todas as vezes que nós acharmos que nós somos Filadélfia, é porque nós já somos Laodiceia. Né? Então o Senhor tem o seu povo aqui e ali, o seu remanescente fiel, aqueles que Ele tem falado, aqueles que Ele tem buscado. Né? E por que é assim? Porque, queridos, nosso Senhor Jesus está buscando cooperadores em todos os lugares. Ele busca cooperadores dentro de Tiatira. Ele busca cooperadores na degradação, no meio da degeneração. Ele busca cooperadores, porque isso é uma questão pessoal. Mas o serviço desses cooperadores é uma questão corporativa, é claro. Esses cooperadores, quando têm encontrado o propósito do Senhor, quando têm entendido esse chamamento maravilhoso, quando têm visto esse varão medida de Deus, não tem como fazer outra coisa, irmãos. Não é uma questão de opção nesse sentido. Agora, por favor, põe essa frase entre aspas, porque nós sempre temos opção, sim. Né? Mas nesse sentido da visão, não. Quando a visão vem a nós, quando o Espírito Santo abre as Escrituras para nós somos capturados pela visão. Será que nós diríamos que Saulo de Tarso teve opção quando ele caiu na estrada de Damasco? Ele não teve muita opção. A opção dele foi dizer, quem és tu, ó Senhor? E a segunda opção foi dizer, que farei, Senhor? Porque ele foi capturado pela visão. Então essa é a primeira coisa que falta para nós. Nós precisamos ser capturados pela visão. A visão do varão medida de Deus. Para que a nossa apreciação dele cresça. E percebe quanto isso trará para nós esse equilíbrio aqui? O pessoal e o corporativo. Como nós já falamos outras vezes, que risco nós corremos nesse assunto, né? Irmos de alguma forma vendo Cristo melhor, ganhando mais de Cristo, e parece que a nossa tentação, de certa maneira, é nos isolarmos. Né? Oh, Deus tem me dado tanto, o Senhor tem aberto sua palavra, eu tenho sido tão bem alimentado, tenho lido homens de Deus, que maravilha conhecer esses irmãos, estamos aí em ombros de santos do passado, como temos sido alimentados, edificados por Ele. Então, aqueles irmãos com os quais nos reunimos é a pior parte do assunto. Não é? Eu, Senhor, aqui na minha casa é a melhor parte. Não é? Lendo, meditando, orando, buscando revelação. Não é? Mas então talvez esse aspecto aqui precise ser ajustado na nossa vida. Esse corporativo aqui. Vamos repetir mais uma vez. Cristo é o varão medida de Deus para que o seu corpo seja conformado a Ele. E para que o seu corpo seja conformado a Ele, carece que cada um de nós, segundo a medida da graça e a medida da fé, execute um serviço fiel. Execute um serviço fiel. Então, irmãos, vamos voltar no texto aqui para tentar entender um pouco mais do que está escrito aqui. Atos 17, 31. Depois que o apóstolo Paulo prega essa mensagem maravilhosa, a boca do Espírito Santo dentro do Areópago. Coisa maravilhosa, né? Lá são citados aí, esses famosos filósofos, que a história fala tanto deles, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, fruto daquele filósofo chamado Zenon, grego, os epicureus. Os estoicos são citados aqui, aliás, os estoicos são fruto dos ensinos de Zenon. E os epicureus, no versículo 18, só para você conferir aí, aqueles que tinham como foco o prazer. Para os epicureus o prazer era o sumo bem. E essas duas escolas eram uma antítese.
Para os epicureus, o prazer é o sumo bem. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Para os estoicos, os discípulos de Zenon, cultivar o espírito era o sumo bem, ou a espiritualidade. Só que uma espiritualidade de baixo para cima. Não é aquela que parte de cima para baixo, da revelação de Deus em Cristo. Então Paulo entra nesse antro de serpentes. E ele prega a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, em aspectos tão lindos, a partir do verso 23, quando ele fala sobre aquele altar ao Deus desconhecido. Mas isso não é o foco do nosso assunto aqui, o foco é o verso 31. Quando ele está concluindo essa mensagem, ele diz a essas pessoas o que nós lemos no verso 31 assim: Deus estabeleceu. Você vê que Paulo não está negociando nada. Ele fala sobre a supremacia de Deus na criação, supremacia de Deus na revelação, Deus como sendo o único Senhor. Depois, no versículo 31, ele entra com a revelação de Cristo. Até o verso 30, nada sobre Cristo foi dito. Porque ele está tomando como pano de fundo a filosofia deles e falando sobre a revelação de Deus na criação. Ou, colocado de outra forma, Paulo está pregando a filosofia divina. Não é a filosofia nem dos epicureus, nem dos estoicos, mas é a filosofia de Deus, a revelação de Deus. Então, quando chega no verso 31, ele diz assim: porquanto Deus criou e fez, estabeleceu tudo isso, porquanto, né? Uma cláusula conclusiva. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar. Agora ele tocou na ferida deles. Ele há de julgar. Julgar o mundo. Agora, duas expressões aqui que é importante nós destacarmos. Segundo o texto original, a expressão com, no verso 31, a versão que eu estou usando, assim apresenta, talvez outras versões em português possam trazer outras expressões. Mas o que importa é a versão original. Essa versão aqui diz: ele há de julgar o mundo com justiça. Na sequência diz: por meio de um varão. Então esse com e esse por meio de, que aparecem aí. Na língua original é a mesma palavra, traduzida aqui de duas maneiras, nessa versão aqui, com e por meio de. Mas a palavra no original é a mesma e significa, na verdade, em. Por isso foi traduzido aí a segunda vez por meio de. Por meio de traz essa ideia do em, não é? Como veículo, por meio de, ou em. Essa é a palavra, na língua original. Então vamos lê-la conforme ela é expressa na língua original. O versículo estaria assim: Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo, primeiro, em justiça. Né? Mais do que com justiça. Ele vai julgar em justiça. Nós vamos entender o que significa o em justiça. E na sequência, em um varão. Então são dois em. Deus vai julgar o mundo em justiça exatamente porque ele vai julgar o mundo em um varão. Compreendeu? Está ficando mais claro? Quando ele julgar o mundo em um varão, ele vai julgar o mundo em justiça. Porque esse varão é a sua justiça. 1 Coríntios 1 diz assim: Deus se nos tornou da parte de Deus em sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, quando ele julga em Cristo Jesus, ele julga em justiça. Agora vamos avançar um pouco mais. Esse varão ele destinou e acreditou diante de todos. Aqui tem uma outra palavra delicada, irmãos. A ideia desse versículo não é que Deus deu fé a todos. Alguns procuram traduzir esse texto aqui, segundo o original, dessa maneira. Que Deus, quando ressuscitou a Jesus, ele deu fé a todos. Ora, irmãos, e é claro que isso não é assim. Paulo, escrevendo a Tito, diz assim: a fé não é de todos. Não é? Então, quando Deus ressuscitou o Senhor Jesus, ele não deu fé a todos. A ideia do versículo não é essa. A ideia do versículo é o que está escrito nessa tradução aqui. Ele acreditou diante de todos. Significa que quando Deus ressuscitou Jesus, ele deu fé diante de todos de que então Deus é verdadeiro. Que a obra do Senhor Jesus responde à justiça de Deus. Que a obra do Senhor Jesus é o único caminho para nosso retorno e reconciliação com Deus. Então ele deu fé. Ou ele acreditou. Como que o Senhor Jesus foi mostrado como um varão acreditado por Deus? Você está entendendo o que está escrito no verso que você tem aí diante de você? Qual foi a acreditação? Você conhece esse termo? Existem institutos de acreditação. Por exemplo, vamos pensar em acreditação hospitalar. Você já ouviu falar nisso?
Para que hospitais famosos, como por exemplo, vamos pensar no Albert Einstein, em São Paulo, é um hospital acreditado por um órgão internacional de acreditação. Então aquele órgão entra naquele hospital e examina tudo lá, se tudo está nas normas, e normas muito elevadas. Então ele emite um certificado de acreditação hospitalar. Há várias entidades que fazem isso. Isso se chama certificado de acreditação. Sabe o que você vê no verso 31 aqui? Certificado de acreditação. Aqui Deus está dizendo, batendo o carimbo dele, dizendo, acreditado. Então essa versão diz assim, ele destinou esse varão e ele acreditou este varão diante de todos. Agora aqui mais uma pergunta. Como Deus acreditou este varão? Como? Ressuscitando. Como nós falamos pela manhã, esse era o assunto. Tudo aquilo que o pecado toca fica dentro do caixão. Como nós falamos pela manhã. A Bíblia vê esse mundo como um grande caixão, né? Com uma tampa intransponível. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então esse mundo é uma grande tumba. Mas um dia Deus estabeleceu um novo princípio, o seu segundo homem e o último Adão. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quanto mais ele era provado, mais aprovado ele era. Quanto mais ele era espremido, assim, moído, mais Deus respirava incenso, porque ele era um incenso suave. Quanto mais apertado, tentado, o diabo, os saduceus, herodianos, os fariseus, não é? Que tentavam pegá-lo e enganá-lo, mais Deus respirava nele um aroma suave. Um homem segundo o coração de Deus. Por isso Pedro diz assim, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Por milagres e prodígios que ele operou entre vós, o qual Deus mesmo fez, pelo seu intermédio. Lembra Pedro pregando em Atos 2? Vós o matastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, esse é o certificado de acreditação de Deus, e esse é o sentido desse versículo. Não é que quando Deus ressuscitou Jesus, ele deu fé para todos. Não. Mas que ele acreditou Jesus diante de todos. Então, o Senhor Jesus, nesse verso 31, você está vendo, ele claramente é descrito como sendo o varão medida de Deus. Então agora vamos retomar o nosso assunto. O varão medida de Deus se aplica naqueles dois pontos que nós colocamos. Em primeiro lugar, ele é o varão medida para mim e para você. Tudo em nossas vidas será julgado por Deus segundo esse filtro. Irmãos, quando nós olhamos isso, em primeiro plano, nós ficamos desesperados, não é? Esse varão é excelente, o Senhor Jesus. Mas quanto a nós estamos em obras, não é assim? Mas é por isso mesmo que Paulo fala em Gálatas, meus filhinhos, por quem eu sofro de novo dores de parto. Até o quê? Veja o varão medida de Deus. Até que Cristo, porque ele é o varão medida de Deus. Deus não se agrada de nada a não ser de Cristo. Então, até que Cristo seja, e aí mais uma correçãozinha. O texto de Gálatas 4,19, que eu estou citando aqui, no original, falta uma palavra nessa versão revista atualizada de Almeida. O versículo é assim, meus filhos, e a palavra também não é filhos, é filhinhos, porque é tecnós, não é ruiós, não se refere a filhos adultos, se refere a filhos criancinhas. Então ele diz, meus bebezinhos, minhas criancinhas, meus filhinhos, é o que o versículo diz na língua original, por quem eu de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja, e aqui falta uma palavra importante, e a palavra é plenamente. Até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, de novo, você está vendo como esse é um verso interessante, importante, nesse assunto de Cristo, o varão medida. Gálatas 4,19. Paulo estava sofrendo pelos Gálatas. Talvez no outro dia possamos ver um pouco mais sobre isso. Porque eles tinham começado em Cristo, começado de Cristo. Mas eles estavam se aperfeiçoando na carne e se distraindo de Cristo, do varão medida de Deus. Então Paulo é tomado de um zelo santo e de certa forma, de certa fúria, quando escreve aquela carta a eles, uma fúria zelosa, mais ou menos como o Senhor Jesus entrando naquele templo e expulsando aqueles cambistas. Assim é Paulo escrevendo a carta dos Gálatas, dizendo assim, ó Gálatas insensatos, veja como ele é forte, insensatos,
Quem vos enfeitiçou? É a pergunta deles. Vocês estão enfeitiçados? Quem enfeitiçou vocês? Vocês começaram no espírito, estão se aperfeiçoando na carne. Então ele diz, eu estou sofrendo de novo. Já sofri uma vez por vocês para gerar vocês. Paulo se via como uma mãe espiritual deles. Paulo deu a luz aos Gálatas. E disse, filhinhos, estou sofrendo de novo. Não para eles serem gerados eles já tinham sido, mas para eles serem crescidos, aperfeiçoados. Meus filhinhos pelos quais sofro de novo dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em vós. Então está aí o varão medida de Deus, irmãos. E assim então ele é apresentado aqui nesse versículo. Qual será o padrão de Deus no seu julgamento final? Cristo. Cristo será apresentado e diante de Cristo tudo será julgado. As nações serão julgadas diante de Cristo. A igreja será julgada diante de Cristo, no tribunal de Cristo, um lugar apropriado. De certa maneira, esse povo da aliança terrena de Deus, que não tem nada a ver com os assuntos espirituais do eterno propósito de Deus, por favor, tome cuidado com esses judaizantes que têm se introduzido no meio do povo de Deus, trazendo de volta tudo que é sombra para tentar tampar a luz do Novo Testamento. Então, Israel, o povo terreno de Deus, no sentido de povo terreno, terá também algo a responder na vinda de Cristo, diante desse mesmo varão. E assim todas as coisas serão julgadas por um único critério. Senhor Jesus é o critério de Deus. Agora, quanto a nós, irmãos, que coisa preciosa é essa? O Espírito Santo veio então habitar na igreja para fazer o quê? Aí nós vamos usar a palavra forma, que Paulo usa mais de uma vez, tão linda. Quando ele diz assim, transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, esse varão medida de Deus, somos, de novo, transformados. De glória em glória na sua própria imagem. Então o que Deus está fazendo pelo Espírito Santo é tomar cada um de nós e colocar nessa forma. Agora que assunto interessante. Quando nós nascemos de novo, na verdade, nosso espírito se adequou a essa forma. Porque o Espírito Santo veio para habitar no nosso espírito. Graças ao Senhor. Bendita comunhão. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós já somos os filhinhos de Deus. Mas no que concerne aos outros assuntos da nossa vida, os assuntos da alma, os assuntos dos pensamentos, os assuntos dos desejos, os assuntos dos sentimentos, até mesmo o assunto do corpo, externamente falando. Ele não está ainda ajustado à forma. Então o Espírito Santo vem colocar essa forma aqui, padrão, e vem colocar as nossas vidas sobre essa forma. Aí quando nós fazemos essa comparação, nós vemos que a forma tem uma forma e a nossa vida tem outra forma. Ela não encaixa na forma. Fica muita aresta aqui para fora. Não é? Então o Espírito Santo vem com a sua tesoura, vai cortando assim as arestas, para que nós possamos ser conformados à imagem do seu Filho. Então quando as pessoas aqui olharem para nós, elas não vão ter nada o que ver. Não é? Nós que éramos assim, agora somos assim. Então Cristo, formado em nós, significa exatamente isso. Outros poderão olhar para nós e dizer, é Cristo. Isso aconteceu com nossos irmãos quando a história da igreja começou. É por isso que eles foram chamados cristãos. As pessoas olhavam para ele e diziam, eles são iguais àquele. São o povo daquele maldito que foi desprezado, crucificado. Povo doido, não é? Como ele, os cristãos. Ali em Antioquia, lembra-se? Eles foram chamados assim a primeira vez. Um nome de ridicularização. Era um nome de zombaria. Cristãos. Mas que zombaria maravilhosa é essa? Não é? Porque identificava aquele povo com aqueles que eles conheciam, que eles creram. Então, irmãos, esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele veio para fazer isso. Então, não vamos perder esses dois polos aqui desse trabalhar. Não se esqueça. Ele não só veio fazer esse trabalho de nos conformar pessoalmente, mas ele veio fazer um trabalho de nos conformar corporativamente. Então, no trabalho de nos conformar corporativamente, é que nós precisamos ser fiéis à medida da fé e à medida da graça. Precisamos ser responsáveis. Precisamos responder aquilo que o Senhor tem nos confiado uns aos outros. Precisamos exercer esferas no Espírito, é claro, segundo a medida da graça e a medida da fé, sempre, não é? Senão não é do Espírito, é da carne.
Mas na medida da graça e na medida da fé, nós precisamos exercer esferas mais amplas de serviço na casa de Deus, cuidando uns dos outros, ministrando uns aos outros, exortando uns aos outros, apacentando uns aos outros, né? Encorajando uns aos outros, profetizando uns aos outros. Quando Paulo coloca aquelas características que falamos gerais de serviço na casa de Deus em Romanos 12, são muito lindas aquelas características. Todas elas mostram exatamente esse corpo agindo, esse corpo funcionando, segundo o cabeça, pelo Espírito, para produzir esse resultado, que ele já tinha dito nos versos iniciais do capítulo 12. A finalidade é sermos transformados pela renovação da nossa mente e podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já percebeu que nós tendemos a ler aquele versículo e aplicar sempre no sentido pessoal? Observe como você fazia essa leitura, quem sabe. Sempre pessoal. Romanos 12, 1 e 2, aquele verso tão conhecido. Não vos conformeis com este século, transformais pela renovação da vossa mente. Sempre aplicado a um assunto pessoal. Mas você viu onde está aquele verso? Ele está dentro de um contexto totalmente corporativo, nada de pessoal. Onde Paulo diz, segundo a graça que me foi dada, eu digo, pense cada um de vós com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí logo em seguida, olha como o contexto é corporativo, ele diz assim, porquanto, embora muitos, nós somos um só corpo, e membros uns dos outros. Está lá no verso 3 e 4 de Romanos 12. Olhe que o contexto é corporativo, não é pessoal. E o verso 6, muito claro, tendo, porém, diferentes dons, e de novo, segundo a graça que nos foi dada, de novo corporativo. Aí ele diz, coloca lá esses 7 níveis de serviço, né? São chamados de classificações gerais de ministério. Aí ele diz, se profecia, se nosso encargo então é falar a palavra de Deus, que ela seja segundo a proporção da fé. Não fale nem mais e não fale nem menos do que aquilo que o Senhor te tem dado como realidade espiritual. Essa é a medida da fé de Romanos 12 quando se refere à profecia. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Vamos examinar aquele texto lá, com mais detalhes. Vamos ficar nesse ponto aqui hoje, com relação então a Cristo, varão medida de Deus. Vamos olhar melhor esse assunto da expressão corporativa disso, para podermos entender, porque penso que a nossa tendência é olharmos muito mais no aspecto pessoal. Talvez não precisemos nem falar muito sobre ele, já temos falado demais sobre ele. Vamos olhar o aspecto corporativo então. Então olha aí Romanos 12, não precisamos ler verso 1 e 2, já citei os versículos. No verso 3 Paulo diz, a graça que me foi dada, ele põe um me aqui, porque ele se vê como um dispenseiro. Ele diz que importa que, quanto aos dispenseiros, cada um deles seja encontrado fiel. Então ele diz, a graça foi dada a mim, uma medida da graça foi dada a mim. Então por essa medida da graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. E a próxima frase é para explicar o que ele quer dizer com isso. Pense antes com moderação. A palavra em moderação é uma justa estima. Vamos buscar ajuda aqui então, nesse aspecto corporativo. Irmãos, é de Deus, quando nós buscamos pelo Espírito Santo, ter uma estima adequada sobre o que Deus nos tem confiado. Para que nós não possamos, então, não corramos o risco de ir além, mas também não fiquemos aquém. Não é humildade quando nós achamos que Deus finalmente não tem nos concedido muita coisa, não é? Que nós somos pobres e miseráveis, né? Porque, na verdade, nós sabemos, o Senhor tem feito pelo Espírito, sim, depósitos no nosso coração. E Ele tem nos incomodado com esses depósitos, não é assim? Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor. Nós somos vasos que Ele comprou. E Ele tem feito depósito nesses vasos. Então, Paulo pede para que esses vasos tenham justa estima. Para que eles não se achem mais do que eles são. Mas eles também não se vejam menos do que eles são. Por isso que você vê Paulo muitas vezes, e outros apóstolos da mesma maneira, tão ousados na sua maneira de falar, na sua conduta. Você vê o apóstolo Paulo corrigindo Pedro. E lembre-se que Paulo não tinha sido um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Pedro, sim. Imagina a ousadia de Paulo, fazendo uma correção pública, por causa da atitude dissimulada de Pedro. Quando comia com gentios, desceram irmãos de Jerusalém
E Pedro deu um jeitinho de sair de perto dos gentios, para os de Jerusalém não ter problema com ele. Então Paulo teve que repreendê-lo publicamente, dizendo: Pedro, o que você está fazendo? Porque ele viu que o assunto do evangelho estava envolvido na atitude de Pedro. Pedro era uma coluna em Jerusalém, não era um qualquer. Era uma das colunas de Jerusalém. E se a coluna está tendo um comportamento desse, imagina o resto do prédio. Não é? Então Paulo teve que chegar e fazer essa correção pública, porque ele viu que algo muito grande estava envolvido ali. Não é? Então, verso 6. Perdão, vamos voltar um pouquinho. Verso 3, onde estávamos. Pense com moderação. O que nos dá essa moderação? O que nos dá essa justa estima? A medida da fé. Então vamos pegar essa medida da fé e vamos lá no versículo 6, porque a palavra é repetida. Olha lá no versículo 6. Tendo, porém, diferente dom segundo a graça que nos foi dada. Primeira classificação geral de serviço que Paulo cita nessa lista, são 7. A primeira é profecia. E não está aí por acaso. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Profecia é aquele falar de Deus. É a mente de Deus sendo revelada para o povo dele. É o povo de Deus compartilhando a mente de Deus uns para os outros. Buscai, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 14, que nós devemos buscar os dons espirituais. Isso é uma boa coisa. Mas ele diz algo. Ele diz, mas principalmente, ou seja, isso está acima dos outros, que profetizeis. E por que, principalmente, que profetizeis? A profecia, na verdade, irmãos, não tem nada de dramático. Dramático é o falar em línguas. Por isso os irmãos de Corinto se confundiam tanto no falar em línguas, porque falar em línguas é dramático. É falar em mistérios, é falar os assuntos de Deus. Isso não é algo desprezível. Paulo diz, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas, mais do que todos vós. Lembra? Mas ele diz assim, contudo, eu prefiro falar na reunião da igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, do que 10.000 palavras em outras línguas. Porque o lugar de falar línguas é na reunião da igreja. Nem com o seu parceiro conjugal. Ele não entende o que está falando. É para você orar ao Senhor, só você e o Senhor. Né? Então Paulo realça a profecia por causa disso. A profecia ela exorta, a profecia ela consola, e a profecia faz o que mais? Edifica. Então ele diz, quem profetiza fala aos homens, e fala exortando, e fala consolando, e fala edificando. Então ele diz, procure com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Assim ele começa a lista aqui, mostrando o quanto é essencial, irmãos. Se nós queremos avançar adequadamente em direção a esse varão medida de Deus, profecia é algo muito importante entre nós. É importante que nós profetizemos uns para os outros. Vamos nos exortar, vamos nos consolar, vamos nos edificar. Como? Usando o que? Psicologia? Deixa ela para lá, é melhor. Vamos nos exortar usando a palavra de Deus, uns para com os outros. A revelação bíblica, a palavra, o evangelho, pastoreando-nos, cuidando-nos, né? Aparando-nos. Então, se profecia, segunda proporção da fé. Porque nós não podemos ir além daquilo que o Senhor tem nos confiado. Irmãos, nós sabemos que corremos um risco grande de errar aqui, não é? Às vezes queremos exercer esferas de serviço que vão além da realidade espiritual que temos. E até mesmo além da revelação que temos. Nós achamos que porque fomos numa conferência ou ouvimos um conjunto de CDs, nós então somos capazes de compartilhar aquela verdade. Não é? Mas esse nunca é o caminho de Deus. O processo ou o princípio, guarde isso para você pensar, irmão. O princípio de Deus para a proclamação da palavra, ou profecia, como nós estamos falando, sabe qual é? Deus tem um princípio para a sua profecia, para a sua palavra. O verbo se faz carne. Compreende que isso é um princípio? Tudo aquilo que é verdade em Deus precisa ser verdade em nós. Ou o verbo se faz carne. Isso foi verdade não apenas na revelação de Jesus, mas é verdade para o seu corpo, que é a igreja. Se o verbo, a palavra, não se faz carne em nós, se a palavra revelada de Deus, a palavra logos, a palavra escrita, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento. Ele escreveu para uma igreja madura, a igreja de Éfeso. Ele diz assim, Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Ele rasga o véu para que vocês vejam e entrem. Aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Não é? Isso é realidade espiritual. Então, se isso não tem acontecido conosco,
Nós não temos como compartilhar a palavra de Deus uns com os outros. Vai ser, no máximo, uma instrução intelectual. Nenhum de nós é mudado por instrução intelectual. Senão a educação já tinha mudado o mundo. Né? Ela não mudou e nem mudará. O homem só pode ser mudado a partir de dentro para fora. Começando com o espírito e não com a mente. Não é? Então os irmãos entendem o que é a proporção da fé. Se profecia, seja segundo a medida da fé. Fé é união com Cristo. Se você vai profetizar, é na medida da sua união com Cristo. É aquilo do verbo que se fez carne em você, que é a realidade espiritual para você. Para que você não vá além, nem fique aquém. Precioso princípio. Então essa é a primeira ajuda que obtemos aqui. Para que o varão medida de Deus seja visto entre nós, seja visto em nós como povo, nós precisamos de profecia. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar, orar a palavra de Deus. Nós precisamos que o verbo se faça carne, para que então nós compartilhemos a palavra de Deus em realidade espiritual. Irmãos, isso faz tanta diferença. Amados, quantos seminários, quantos? Eles não têm a palavra viva de Deus. Eles não podem apresentá-la àqueles que estão ali, quem sabe, entraram ali com essa intenção, né, primária. Infelizmente, a nossa constatação, e nós não falamos isso nem zombando, nem criticando, e nem com alegria, muito pelo contrário, com tristeza. Mas na maioria dos seminários atuais, o indivíduo entra com um pouco de fé e sai sem fé nenhuma. Porque o que ele vê lá é liberalismo. Não se crê mais que a Bíblia é a palavra verbalmente inspirada de Deus. Mas que a Bíblia é um livro composto. Palavra de homem, palavra de Deus. Então nós precisamos exercer juízo e julgar aqui o que é de homem, aqui o que é de Deus. A palavra que eles usam lá é a seguinte: precisamos separar a casca do grão. Encontrar o grão na Bíblia e jogar a casca fora. Tem muita casca, segundo eles. Então, amados, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Que importante. Depois ele vai em outra esfera de serviço. Se ministério. Essa palavra aqui no original é diaconia. Muito interessante essa palavra. Porque aqui ela é usada num sentido mais amplo. Você vê que não está se referindo ao ofício do diácono chamado, que Paulo fala lá a Timóteo, a Tito, né, sobre o diaconato. Aqui a palavra é usada, é uma das palavras gregas para serviço, é diaconia. Também liturgia. Né? Então essa palavra diaconia ela tem um sentido amplo, ela significa simplesmente servir, ou ministrar, como diz aqui, ministério. E não é ministério da palavra, não, é ministério, em muitas áreas, serviço no corpo de Cristo. Então ele diz, se diaconia, ou se ministério, o que ele coloca aí? Dediquemo-nos ao ministério. Vamos pensar um pouquinho rapidamente aqui sobre essa palavra ministério e buscar também ajuda aqui. Nessa questão do sempre do foco. O varão, medida de Deus, Cristo. Para nos conformar a esse varão, medida de Deus, Deus usa os dons que Ele concedeu ao seu corpo. Diferentes dons, segundo a graça que foi dada a cada um de nós. Então esse é o ponto, essa é a linha. Tudo que estamos falando, para enxertar essa linha. Então, ministério, diaconia, essa também é uma linda palavra. Examinando essa palavra, irmãos, diaconia, você vai chegar a uma conclusão muito interessante. Ela é uma palavra composta por esse dia e por esse konos aí, diaconia. Duas raízes, mas uma única palavra. A palavra dia significa sempre e também significa através. Por exemplo, você sabe o que é diâmetro, não sabe? Diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é uma medida de um lado a outro dentro do círculo. Não é isso? Dentro de um círculo, uma medida de um lado a outro é um diâmetro. É uma medida através, diâmetro. Diáconos tem o sentido de através, o dia, e tem o sentido também de sempre. Esse prefixo na língua original, dia. Agora, a outra palavra, seconia, diaconia, ela tem um sentido também interessante. A raiz dela, irmão, sabe do que fala? Ouvir. Que coisa preciosa. Ouvir. Então, o que é ministrar na casa de Deus? Se ministério, dediquemos ao ministério. Se diaconia, que é a palavra, dediquemos à diaconia. Como nós podemos ser bons diáconos na casa de Deus? Ou bons ministros na casa de Deus? Como? Ouvindo sempre. Diaconia. Ou ouvindo através. Esse ouvindo através também é muito interessante. Me permite extrapolar aqui e usar um exemplo, mas na verdade é muito prático. Sabe uma das coisas que nós carecemos urgentemente na casa de Deus?
além de ouvir sempre é muito necessário, me parece que a palavra obediência, para aqueles que conhecem latim, obediência vem de duas palavras, ab e audire, no latim, e significa ouvir sempre. Ouvir totalmente, a mesma ideia. Nós só podemos obedecer quando ouvimos totalmente, quando ouvimos sempre. Mesma coisa a palavra grega diaconia, ouvir sempre. Agora vamos pensar no outro sentido, ouvir através. Voltando ao que estávamos falando, uma das coisas que mais carecemos na vida da Assembleia, nos nossos relacionamentos, é ouvir uns aos outros, mas ouvir através. Sabe o que isso significa? Muitas vezes, o que um irmão está falando é o menos importante. O mais importante é o que está lá atrás do que ele está falando. Nosso Senhor Jesus disse assim, pelos frutos você conhece a árvore, sim? Mas você não trata uma árvore tratando os frutos, sim? Mas sim tratando a raiz. Então, ouvir através é tão importante. Irmãos, quantos assuntos, quantas dificuldades, quantas tentações, quantos desafios, quantas lutas são expressas através do falar dos irmãos, não é? Do nosso falar, mas são reconhecidas só por aqueles que têm essa capacidade espiritual de ouvir através. Essa é uma capacidade do Espírito, não é uma capacidade que vem pelo treinamento, de maneira nenhuma. Você não vai aprender isso em escola. Essa é uma capacitação do Espírito Santo. Ele é quem ouve através. Ou será que nós achamos que quando nós oramos, o Senhor Jesus ouve as nossas palavras? Davi entendeu isso e disse assim, tu és aquele que sonda a mente e o coração. Ele até mesmo pediu isso ao Senhor, dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, ouvir através é tão importante para podermos servir na casa de Deus. Muitas vezes algo que é falado, ele contém muito mais do que aquilo que foi falado. Em todos os sentidos. Seja no sentido das nossas lutas, das nossas dificuldades, ou até mesmo através daquilo que Deus está procurando nos falar. Irmãos, tem pessoas que são muito desajeitadas para falar. Né? Vamos usar o exemplo de outro lado agora, mas o mesmo assunto. São muito desajeitadas. Não têm boas palavras. Não têm nem mesmo um bom português. Nem uma boa comunicação. Muito menos uma boa didática, muitas vezes. Mas, amados, se elas têm crescido no Senhor, se Cristo tem sido formado ali, então, quando o Senhor nos concede a capacidade de ouvir através, que riqueza, que preciosidade. Nós podemos ser embaçados nesse ouvir através. Quando você começa a prestar atenção no vocabulário. Quando você começa a pensar, mas como aquele irmão fala errado? Olha o jeito dele falar. Olha as palavras que ele usa. Não são as mais adequadas, não são as mais bíblicas, não são as mais teológicas, não é? E nós perdemos condição, muitas vezes, de ouvir Deus, porque nós não ouvimos através do que aquela pessoa tem falado, pelo Espírito. Então, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Paulo coloca ensino como um ministério específico na casa de Deus, tão necessário quanto a profecia, né? Por isso a Bíblia coloca sempre, tão juntos, profetas e mestres. Né? Aqui está de novo, profecia e ensino, por causa da importância deles na casa de Deus. Depois diz, o que exorta, faça-o com dedicação. Como falamos, são classificações gerais de ministério. Queremos avançar como corpo em direção ao varão medida de Deus? Então não nos esqueçamos o que a palavra está nos ensinando. Cada um segundo a medida da graça e a proporção da fé. Sirva na casa de Deus. Porque essa questão de sermos ajustados ao varão medida é uma questão corporativa, muito além de ser uma questão pessoal. Então que o Senhor, irmãos, nos chame uma vez mais à fidelidade. Irmãos e irmãs, jovens, o Senhor tem feito depósito em nós, sejamos mais fiéis. Sejamos achados fiéis. O Senhor Jesus, repetindo, Ele poderia encontrar uma outra forma de fazer sozinho, mas Ele não quis. Ele quis nos incluir. Ele precisa de vasos. Irmãos, quando nós olhamos a história da restauração, como que nós vemos aquilo lá? Me permita fazer um breve parêntese aqui para falar desse vaso. Dom segundo a graça que nos foi dada. Você já percebeu que quando o Senhor foi chamar seu povo de volta para o testemunho dele, de volta para a restauração do que ele queria, você viu com clareza, você já estudou Ageu, Zacarias, Esther, Daniel e Esdras e Neemias, especialmente esses livros, você já viu com clareza esse ponto que Deus precisa de vasos? Essa palavra precisa, para ser aplicada a Deus, tem que ser aplicada com muito cuidado.
não é? Porque Deus é aquele que não precisa de nada. Ele é o Deus que é Deus, autossuficiente. Então, quando nós falamos Deus precisa, é porque nós conhecemos a revelação dele na sua palavra. Ele quis fazer o que ele tentou fazer com vasos. Então, nós podemos dizer, sim, acertadamente, Deus precisa, porque ele quis precisar. Ele se autolimitou. Então, irmãos, vamos pensar rapidamente sobre isso. Quando nós falamos em restauração, talvez os primeiros nomes que vêm a nós são Zorobabel, ele fez o primeiro retorno, Josué, vasos tão importantes, Esdras, não é assim? Neemias, principalmente esses 4 nomes. Mas nós tendemos a esquecer de 2. Na verdade, um que vem antes deles, de todos eles, chamado Daniel. O encargo da restauração para o testemunho de Deus foi dentro da Babilônia, no coração de um homem. O que aconteceu no coração daquele homem? Ele não podia ir para a Babilônia. Se você conhece a história, conhece a Bíblia, você sabe que provavelmente Daniel tinha em torno de 20 anos de idade, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, com aqueles outros jovens, e foram colocados na corte do rei. 70 anos se passaram. Isso significa que Daniel tinha, no mínimo, 90 anos. Então, quando o Senhor revelou a sua intenção para o seu povo, quando Daniel, estudando Jeremias, conforme ele diz, ele veio a entender pelos livros que o assunto do cativeiro deveria durar 70 anos. Então ele viu, você percebe o que significa esse viu? Estava lá no livro, irmão, mas estava no livro, não estava em Daniel. Mas o dia que Daniel viu, então ele diz assim, eu vi pelos livros, entendi pelos livros, que o cativeiro deveria durar 70 anos. O que ele começa a fazer? Orar. Ele abria sua janela 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém, e ele orava. Então, o que o Senhor encontrou na Babilônia? Um vaso. Então, amados, nós podemos afirmar que o propósito de Deus não se desenrolaria se em Babilônia não houvesse um vaso que orava. Por que nós sabemos? Porque para Daniel foi revelado muito mais do que aconteceria apenas relacionado ao retorno do cativeiro babilônico. Para Daniel foi revelado algo que tem a ver com o apocalipse do Senhor Jesus. Esse é o vaso Daniel. Então, sim, nosso Senhor precisa de vasos. Se Ele não encontrar vasos adequados, o seu propósito não há de se desenrolar. Irmãos, que o Senhor capture o nosso coração com relação a isso. Nós não podemos perder tempo em dias tão desafiadores. É claro, é segunda medida da graça, é segunda medida da fé. Quem sabe a sua medida da graça e a sua medida da fé é ser, vamos pôr esse só aqui entre aspas, só esposa e mãe. Mas essa é a sua medida da graça e a sua medida da fé. Então, se você operar ali ministrando ao Senhor como esposa e mãe, essa é a sua medida da graça, essa é a sua medida da fé. E você vai fazer esse serviço para Deus, dentro do seu lar, relacionado a teu esposo, relacionado aos teus filhos. Isso vai fazer com que esse varão medida de Deus, com que aquele trabalho que o Senhor está fazendo através de você, no seu lar, ele confere e ele coopera para essa grande obra de forjar um povo que corresponda ao varão medida de Deus. E nós sabemos que o Senhor Jesus, para fazer isso, sim, Ele precisa de esposas e mães. Assim como Ele precisa de maridos e pais. Assim como Ele precisa de profetas e mestres. Diante dEle, não tem muita diferença no significado dessas coisas, não. Só de alcance, só de escopo, mas não de valor e de significado. Então, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, segundo a proporção da fé. Então, o que o Senhor tem buscado nesses dias são vasos. Deixemos que o Senhor incomode os nossos corações com esse assunto. Vamos perguntar isso ao Senhor. Senhor, eu tenho sido vaso? Se tenho sido vaso útil, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Essa é a necessidade, queridos, do Senhor nesses dias. Ele precisa encontrar Daniéis nessa Babilônia na qual nós estamos, onde ele possa confiar os encargos do seu coração. Irmãos, o que o Senhor precisa encontrar acima de tudo são corações que batam afinados com o dele. Percebe o que isso significa? Não são grandes revelações, porque Deus não está atrás de gigantes espirituais.
O que Ele quer encontrar hoje nos nossos dias são corações que batam afinados com o dele. Em que sentido? Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus está angustiado. Por que Ele está angustiado? Porque sua noiva não está pronta. Escute o que Paulo diz em Colossenses e veja o que isso significa para você. Ele diz assim: agora eu me regozijo por vós e eu preencho. Veja essas palavras. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Irmãos, para Paulo, exercer o ofício apostólico não era um assunto de obter estima, ganho, lucro, projeção. Sabe qual é a posição social que Paulo coloca os apóstolos? Hoje pessoas se autodenominam apóstolos. Eles não sabem mais que nome usar para si mesmos. Sempre estão se superando. Alguns já estão se chamando de pai apóstolo. Pai apóstolo. Não tem nome para se colocar. Não é? Um quer ser maior que o outro. Não é? Então os títulos estão sendo cada vez mais elevados. Não é? Dessas autodenominações, pessoas se denominando. Sabe o que Paulo fala que é ser um apóstolo? Ele diz assim: nós os apóstolos fomos colocados em último lugar. Chegamos até mesmo a ser considerados escória, lixo do mundo e escória de todos. Essa é a posição social dos apóstolos, na época de Paulo. Mas não é a posição social dos falsos apóstolos dos dias de hoje. Então, irmãos, o que o Senhor precisa nesses dias são vasos que batam de acordo com o seu coração. E esse vaso, Paulo disse assim: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Não era um assunto que para ele trazia, digamos, bem-estar, né? No sentido exato do termo. Era um assunto que trazia muito conflito. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Todos nós já sabemos que o nosso Senhor Jesus cumpriu os sacrifícios expiatórios pela igreja. Oh, graças ao Senhor. Tudo está feito. Nada pode ser acrescentado porque é perfeito. Mas, tem um mas aqui, mas os sacrifícios, as lutas, as aflições, os sofrimentos, para a edificação da igreja, Deus chama cooperadores para participar com Ele, com o seu Filho. Esse é o ponto. O Senhor Jesus chama cooperadores para participar das suas aflições para a edificação da sua igreja. E acho que agora você consegue entender por quê. Foi porque Ele se determinou a não fazer sozinho. Ele não quis. Ele quis fazer através de vasos. Então Ele chamou vasos para participar com Ele, em primeiro lugar, das suas aflições. Vamos nos lembrar nos vasos que estávamos citando? Vamos nos lembrar de Neemias. Aqueles vasos foram muito preciosos ao Senhor. Começando com Daniel, como nós falamos. Um vaso na Babilônia. Irmão, você sabe, será que você imagina, será que quando você lê a Bíblia, você dá lugar à imaginação espiritual? Não é desvario, e nem devaneio, não. É uma imaginação lúcida, espiritual. Acho que precisamos fazer isso. Quando você lê Daniel, você imagina Daniel na corte? Ou você só lê que Daniel estava na corte? Você imagina Daniel lá? Eu imagino. Imagino Daniel lá, ouvindo, da parte do rei, que ele seria levado ao principal, ao maioral, entre todos aqueles que estavam lá na corte. E ele seria o homem de todo aquele império mundial na época. Esse Daniel que nós estamos falando dele. Esse Daniel. E o imperador fazendo essa proposta aí para ele. E Daniel, então, ali assumindo o seu cargo, em toda aquela fidelidade da visão que ele tinha do Senhor, ao ponto de pagar com a sua própria vida. Nós sabemos muito bem. Quando ele foi lançado naquela cova. Né? Da mesma maneira, Neemias. Neemias, quando ele recebe as notícias de Jerusalém, assim como Daniel. Qual a primeira coisa que você vê em Neemias? Angústia. Ele diz assim: eu rasguei as minhas vestes e então eu pranteei por 3 dias. E ele foi de novo diante do rei, sem conseguir vestir um sorriso ou apresentar sua face de uma forma mais comercial, porque ele era o copeiro do rei. Ele tinha que fazer isso. O rei já é aborrecido demais para ter mais um aborrecimento com o copeiro dele. Não é? Mas Neemias não conseguiu fazer isso. Quando ele foi se apresentar, o rei viu o que estava na sua face. Ele falou: o que está acontecendo com você? Ao invés de dizer isso, o rei podia dizer assim: leva esse homem daqui. Eu já tenho problema demais. E passava
a espada no pescoço dele, trazia um outro copeiro para ele. Né? Isso é o que ele poderia ter feito. Mas então, dentro da provisão de Deus, não foi isso que ele fez. Ele ouviu Neemias, ele autorizou Neemias a ir lá, ver o que estava acontecendo em Jerusalém. Neemias pega o cavalinho dele, você lembra? E é descrito no livro dele que ele faz algo quieto, sem pompa, sem exibição, sem estardalhaço. Ele não ergue uma bandeira à comitiva do apóstolo Neemias. Nós vamos investigar Jerusalém. Eu sou o próximo obreiro, né, para ver o que está acontecendo e faltando na casa de Deus em Jerusalém. Nada disso. Ele pega o seu animal, não fala nada nem para os que estavam junto com ele, não sabia o que estava acontecendo com ele. E ele monta o animal, e ele descreve no livro dele que ele vai para um lado do muro, e ele vai para outro lado do muro. Você percebeu isso lá? Ele observa a ruína do testemunho do Senhor de mais de um ângulo. Isso é muito importante para nós, nesses dias em que estamos vivendo. Então Neemias vem de um ângulo e vai de outro ângulo, e uma hora ele escreve assim no seu livro: não havia lugar para que passasse nenhum animal que eu montava. Fala, por que Neemias colocou esse detalhe no livro dele? É tão insignificante. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que havia tanto entulho naquele que antes era o muro, que falava do governo, falava de santidade, de unidade. Havia tanto entulho que nem o animal de Neemias podia passar. Ele quis dizer que a destruição era tal, e por isso ele fez esse registro. Não havia lugar nem para o animal que eu montava. Então, tal era a degradação, o entulho. Ele descreve isso no seu livro. Depois ele fez esses dias, de novo ele pranteia diante do Senhor, e então ele coloca suas mãos na obra. Ou seja, qual o princípio aí? Neemias não toma lugar no assunto da obra de Deus, enquanto seu coração não bate afinado com as angústias de Deus. Irmãos, é isso que o Senhor está procurando nos nossos dias. Nossos corações têm estado afinados com as angústias do Senhor. Ele tem sofrido pela sua igreja. Ele não tem encontrado sua noiva adequada, muito pelo contrário. Há coisas nas vidas daqueles que usam o nome dele que são abomináveis a ele. Há coisas na nossa vida que não têm sido agradáveis a ele. Muitas vezes há coisas no nosso meio que não são agradáveis ao Senhor. E o nosso coração tem batido com as angústias do Senhor. Se isso não acontecer, ele não tem vasos. Você não vai conseguir encontrar vaso nenhum na Bíblia do Senhor que não comece por aí, irmão. Perceba. Todos os vasos do Senhor começaram por aí. Quando viram algo relacionado a Deus e a sua vontade, e viram a sua inadequação e a daqueles que eles estavam envolvidos. Então Daniel, quando vai orar, ele não fala eu. Porque o assunto não era exatamente eu, Daniel. O assunto era nós. Então ele vai fazer aquela oração no capítulo 9 dele, de Daniel. Ele diz, nós temos pecado, nós temos procedido perfidamente. Tu és justo e a nós compete o corar de vergonha. Não é? Nós. Você vê o encargo corporativo, a questão corporativa. Porque Daniel viu que a questão não era ele. Ó Senhor, o povo está aí nessa degradação, mas eu estou aqui na corte. Amém, o Senhor me pôs aqui, o Senhor tem algo maravilhoso para fazer através de mim. O Senhor me deu uma posição maravilhosa. Moisés também pensou assim. Não é? Ou Daniel não pensou, né? Poderia pensar. Moisés pensou dessa maneira errada. Então ele tomou a atitude errada. E saiu e foi tentar fazer a obra de Deus, matando o egípcio. E o Senhor pescou Moisés, né? Depois de Moisés matar o egípcio, o Senhor coloca sua mão lá, e Moisés, está tudo errado, vem para cá. Põe Moisés. 40 anos no deserto. Até fazer, desaprende tudo, Moisés, desaprende tudo. Porque não é nada assim. 40 anos. Né? Então, meu irmão, se os nossos corações não baterem afinados com as angústias do Senhor, o Senhor não encontra vasos para a recuperação do seu testemunho. Voltando a Romanos para concluirmos por hoje. Romanos 12, 8. O que exorta, faça com dedicação. Exortação significa tanto encorajamento quanto a advertência. Sempre essas duas coisas estão incluídas na palavra exortação. Então, aqueles de nós que têm tido, pelo zelo do Senhor, pela graça do Senhor, pela medida que o Senhor nos tem dado dele mesmo, encargo, então, de exortar na casa de Deus, que nós saibamos que exortar é advertir, mas que exortar também é encorajar. As duas coisas. Aqueles que nós advertimos, nós precisamos colocar o ombro embaixo deles. Gálatas 6 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
Então Paulo está dizendo que para cumprir a lei de Cristo, nós devemos levar as cargas uns dos outros, colocando os ombros embaixo uns dos outros. E quando formos exortar uns aos outros, se formos repreender uns aos outros, cuidado, para que não sejas também tentado. Então, esse assunto do exortar é uma responsabilidade de todos nós. Agora, há alguns na casa de Deus, assim como não são todos que ensinam, assim como não são todos que se dedicam ao ministério específico da profecia, né? Assim também, nesse sentido, do exortar, sim, há alguns na casa de Deus, que por causa da medida da graça, por causa da medida da fé, por causa da medida da revelação, eles têm um encargo mais específico do Senhor de advertir e de encorajar. E nós precisamos ouvir esses irmãos, nós precisamos de mais desses irmãos e dessas irmãs que exortam na casa de Deus. Advertem e põem os ombros embaixo. Advertem e põem os ombros embaixo. Então, o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, que lindo isso aqui, irmãos. Muito precioso. Porque se nós pensamos numa lista espiritual, nós íamos deixar dinheiro de fora. Mas quando o Espírito Santo pensa numa lista espiritual, ele põe dinheiro dentro. Porque para o Espírito Santo, isso é espiritual, não é carnal, não é mundano, não é terreno. Então ele diz o que contribui, porque ele está dizendo que na casa de Deus há necessidade que nós exerçamos esse serviço de contribuir uns para com os outros, para que então mais de Cristo possa ser dado, possa ser formado, possa ser edificado nas nossas vidas, mais do amor possa ser expressado em atos, não é? Tiago é tão claro nisso. Se você diz que ama o seu irmão, mas você o despede com fome da sua casa, então Tiago diz que amor é esse. A fé sem obras é morta, não é? Então contribui, está incluído aqui na lista dos serviços espirituais. O que contribui, faça com liberalidade. A palavra liberalidade fala de simplicidade na língua original. Simplicidade, no sentido de que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Simplicidade. E também no sentido que o Senhor falou em Mateus 6. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Os fariseus é que procuram essas coisas. Então quem contribui? Com simplicidade, é a ideia aqui. Ou liberalidade. O que preside com diligência. Presidir fala especificamente do ofício dos anciãos na vida da Assembleia. Paulo escreve para os Tessalonicenses dizendo que merecedor, para Timóteo, merecedores de dobrada honra são os presbíteros que presidem, a mesma palavra usada aqui, presidem bem, fala do governo na casa de Deus. Então quem preside, com diligência, ou com atenção, com cuidado. Irmãos, isso é uma outra exortação importante dentro da igreja de Deus. Paulo, quando fala para esses que presidem, vamos dar uma nota pelo menos sobre esse assunto aqui, séria, importante. Paulo escreve para irmãos que presidem em Atos 20. Iniciando no verso 17, ele diz assim, de Mileto ele manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Eram aqueles que presidiam. Ele então fala algumas coisas para eles, mostrando que ele participava das aflições de Cristo e participou para a edificação deles. Então ele fala assim, vocês sabem que durante 3 anos, dia e noite, eu servi a vocês e ministrei até mesmo com lágrimas a cada um. 3 anos, noite e dia. E jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Essa visão do eterno propósito, para ele era tão clara. Eu vos anunciei todo o desígnio. Agora, olha o que ele diz. No verso 28, se você abriu aí, de Atos 20. Ele fala assim para esses que presidem. Quem preside, faça com diligência. É Paulo mesmo dizendo aqui. Em Atos, ele dá essas palavras para os que presidem. Cuidai de vós mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra lá, supervisores, episcopos, supervisores, para pastorear a casa de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. É tremendo esse versículo? Sabe o que ele significa? Não há um ofício mais sublime no universo do que cuidar da casa de Deus no sentido, então, da sua expressão local. Cuidai de vós mesmos e cuidai do rebanho. Deus comprou com seu próprio sangue. Ele está dizendo assim, tudo o mais na vida de vocês que presidem deve ser secundário. Por isso que ele diz o que preside com diligência. Irmãos, não significa necessariamente que aqueles que têm esse encargo
de presidir, ou dos anciãos na casa de Deus, eles têm que ter um tempo dedicado a isso integralmente e não devem trabalhar secularmente. Não necessariamente. Mas significa, sim, que o encargo deles tem que ser focado nesse assunto. Que eles precisarão considerar tudo mais como assuntos secundários. Então isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Agora, é óbvio, está implícito aqui, que você não vai descuidar da sua casa para cuidar da casa de Deus. Porque sua casa é parte da casa de Deus. É? Então não é você deixar sua família de lado e cuidar dos irmãos. Porque sua família é parte da casa do Senhor. Né? Então está incluída aí. Mas todos os outros assuntos, sim. Todos os outros interesses, todos os outros envolvimentos, todos os outros relacionamentos. Vamos precisar filtrar os nossos relacionamentos a menos, a poucos, para que nós possamos servir de forma diligente nesse assunto do presidir, porque aqui envolve muita coisa. Não há nada na casa de Deus que deva passar desapercebido por esses irmãos que têm encargo da presidência na casa de Deus. Nada. Eles devem ter um espírito de discernimento, eles devem ter capacidade, como nós falamos, de ouvir através. Eles precisam ter revelação espiritual, precisam aprender a julgar os espíritos. Quanta coisa está no ombro desses irmãos. Então Paulo não deixa eles de fora. O que preside, a palavra que ele usa para eles é faça com cuidado, é o termo aí original, diligência, um cuidado atencioso, um cuidado focado. Depois, o último termo, ou quem exerce misericórdia com alegria. Que termo amplo também é esse, irmão. Que lindo nós podemos pegar aí, você viu, se grifou aí, que são 7 funções, são 7 itens, 7 classificações de serviço na casa de Deus. Todas elas são extremamente necessárias. Para quê? Para que nós possamos ser conformados corporativamente ao varão medida de Deus. Então o Senhor vai usar esses diferentes dons segundo a graça. Nós estamos vendo alguns deles nessa lista aí. É claro que há muitos mais. Há uma lista em Coríntios 12, há uma lista em Efésios 4, né? E há outras nominações aí em outros lugares, se referindo ao servir na casa de Deus. Não é apenas o que está aí. Mas aí tem 7 classificações gerais desse serviço. Todos nós estamos incluídos aí, porque são classificações gerais. Então, exercendo esses dons na medida da graça e na proporção da fé, essas duas coisas juntas, então nós estaremos cooperando com o Senhor, para que o corpo de Cristo possa ser adornado, ajustado ao varão medida de Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo em justiça em um varão, o seu varão modelo, o seu varão medida. Ele é o metro de Deus, o metro perfeito, a medida. Cada um de nós será posto diante desse metro, cada assembleia será posta diante desse metro. O que são as 7 igrejas do Apocalipse, se não isso? Capítulo 1 de Apocalipse é o metro de Deus. João diz assim, eu vi aquele varão, sua aparência, cabelos, face, vestes, pés, sua voz, ele viu o varão medida de Deus. Capítulo 1. E no capítulo 2 e 3, ele coloca 7 igrejas diante do varão medida de Deus. Aí o varão medida começa a medir as igrejas. Ele diz, arrepende-te, e arrepende-te aqui, e arrepende-te ali, e julga aquilo, e como você tolera isso, como você permite aquilo. Não são assim? A carta para 7 igrejas. Porque é assim que é. É assim que o Senhor já está fazendo nos nossos dias. Então, irmãos, vamos nos ajudar. Vamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos tem concedido. Não há nada no corpo de Cristo que seja inútil. Irmão, você é um vaso de Deus no corpo dele. Ele concedeu uma medida da graça que é só tua. Ele concedeu uma medida da fé que também é só tua. Então, na medida que nós avançarmos com entendimento para aquilo que o Senhor tem nos confiado, mais Ele obterá da estatura madura de Cristo no meio de nós. Nós precisamos ser fiéis. Temos que sair da posição de observadores, de assistentes. E então buscarmos servir ao Senhor nessa medida da graça, nessa proporção da fé, mas lembre-se, nós estamos servindo uns aos outros. Então o Senhor vai usar esse próprio serviço para nos ajustar. Outra coisa maravilhosa é essa. Há irmãos mais velhos que nós. Há irmãos mais experientes que nós. E o Senhor vai usar esses irmãos, essas irmãs, para então nos ajustar no nosso serviço, para que o nosso serviço seja cada vez melhor. Uma última palavra para concluir por aqui hoje. Quando nós olhamos Romanos 12, você vê que dons é o assunto mencionado aí. Nós temos também, falando de modo geral, uma dificuldade com esse assunto dons.
Então deixa eu usar uma ilustração para os irmãos que eu acho que é de ajuda. Quando um bebê nasce, ele tem todas as faculdades nele mesmo se ele é perfeito. Se ele não nasceu cego, não nasceu surdo, então ele tem essas faculdades nele. Só que aquelas faculdades são muito incipientes, muito ainda imaturas. Então, na verdade, ele vê, ele tem visão, ele é perfeito, só que ele não vê nada distintamente. Parece aquele cego que o Senhor curou em 2 etapas lá no Evangelho de Marcos, lembra? Quando o Senhor perguntou para ele o que ele via, ele diz, vejo. Para ele já estava bom demais, né? Não via nada. Então ele diz, vejo. Só que ele acrescenta assim, vejo homens como árvores que andam. Para quem nasceu cego, isso já é uma coisa boa demais, não é? Mas se estava bom para ele, não estava bom para o Senhor. Porque o Senhor não restaura a nossa visão até esse ponto aí, não é? Ele quer nossos olhos iluminados. E então o Senhor toca o cego de novo. E aí ele diz assim, agora sim, eu vejo tudo distintamente, ou claramente, né? Então o bebê é assim, ele não vê claramente, mas a visão está ali. Ele não ouve claramente, mas o ouvido está ali. Então a mamãe chega lá do supermercado, depois de fazer 3 horas de supermercado, ela chega, abre a porta e vê aquele bebê dar um sorriso para ela. Aí ela acha assim, como ele me ama, não é? Ela não sabe que ele está vendo ali uma mamadeira de 1,70 m chegando do supermercado, com tudo para dar para ele, não é? Esse é o bebê, mas as faculdades estão todas ali, só que todas imaturas, todas egocêntricas, né? Quando um bebê está dormindo, a casa tem um cuidado, né? Eu vou falar baixinho, o neném está dormindo. Mas só quando aquela porta bate forte, com o vento, ele leva aquele susto, que aí a gente percebe que ele escuta. Porque quando tem gente falando ali do lado dele, ele não está ouvindo é nada. Porque os ouvidos da criança são embotados, ele não tem discernimento, né, do que ouve. Então, assim ele nasce. Mas se ele é perfeito, os dons estão todos ali. Então, irmãos, isso nos ajuda muito a compreender como nós podemos exercitar nossos dons no corpo de Cristo. O que é necessário? Nós precisamos crescer. Na medida em que nós crescemos, mais de Cristo é formado em nós, ninguém vai fazer força. Aquele encargo específico que o Senhor te deu, ele vai aflorar da tua vida, porque ele é teu. É a medida da graça que ele te deu. Quando a vida em Cristo, no Espírito, não cresce, então aquele encargo, de certa forma, né, aquela faculdade que o Senhor nos concedeu, ela aflora, mas ela aflora de forma mestiça, misturada. Então causa problema. Como a água passando pelo cano enferrujado. É água, mas é ferro também. E nós bebemos aquele gosto amargo. Né? Mata a sede, mas dói o estômago. Assim é o serviço de muitos de nós. Então o Senhor deseja apurar o nosso serviço, amadurecer o nosso serviço. Agora, é só na medida, então, em que nós crescemos em Cristo. É que essas faculdades, Hebreus 5 diz isso, aqueles que pela prática, então está envolvido o crescimento, eles têm as suas faculdades exercitadas, para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Então, dons têm que ser ligados à vida. Quando nós colocamos dons conectados à vida, nós vamos ter todo o problema. E não apenas conectado à vida, mas conectado à vida que cresce. Se a vida não cresce, nós podemos esquecer esse assunto de dons. Nós vamos ter muita dificuldade com esse assunto, muito problema. Então, amados, esse era o encargo para essa noite. Se o Senhor permitir, amanhã, nós vamos falar um pouco sobre o lugar da casa de Deus, relacionado a esse assunto do varão medida. Qual o lugar da casa de Deus relacionado a esse varão medida? E vamos entrar então em alguns aspectos desse assunto. O que Deus buscou para estabelecer sua casa, com vistas a esse crescimento em direção ao varão medida. E nos outros dias que estivermos juntos, nós vamos continuar com esse mesmo foco. Quem sabe falarmos um pouco sobre vida e comunhão, luz e comunhão, todos os aspectos focados nessa questão do varão medida de Deus e, especialmente, nesse aspecto corporativo. Porque, como falamos do aspecto pessoal, penso que já temos entendido bem. Mas entendo que o Senhor tem nos chamado para ver melhor o assunto corporativo. Somos tão individualistas, né? Nós podemos ser pegos na nossa individualidade também nesse assunto da casa de Deus. Nós somos membros uns dos outros. Embora muitos, somos um só corpo, Romanos 12, 4, e membros uns dos outros. Sabemos que nós somos membros de Cristo, e como nos alegramos por isso, né? Efésios 5 fala assim, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Oh, que precioso isso para nós. Mas Romanos fala assim,
Somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então essa nota é tão importante. Carecemos recuperá-la de uma maneira mais adequada, penso eu. Em Coríntios 12, quando Paulo toca nessa mesma nota, 1 Coríntios 12, 27, ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo. Então, o foco dele é corporativo. Agora, escuta o que ele diz. E individualmente, porque ele mostra que o pessoal, o individual, nunca é perdido no corpo de Cristo. Nossa individualidade nunca é perdida no corpo de Cristo. Graças ao Senhor. Mas ele pega o indivíduo, e para que não haja problema, então, desse indivíduo se tornar individualista e nem egocêntrico, então ele pega o indivíduo e põe dentro da esfera do corpo. E diz, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros. Individualmente membros, ou seja, não é mais só o indivíduo. Individualmente membros deste corpo. Então que o Senhor possa usar, irmãos, esse início hoje para chamar nossa atenção para esse assunto. Deus busca vasos em direção ao seu varão medida, que possam cooperar com Ele numa hora difícil, desafiadora, trevosa, complicada, mundana, diabólica. Esse mundo, mais do que nunca, tem expressado sua sabedoria, terrena, animal e demoníaca. E no meio disso, os filhos da sabedoria estão nós. Então que o Senhor nos ajude a recuperar essa nota, esse encargo no nosso espírito, no nosso coração, como assembleia. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, nos ajuda na nossa pequenez, na nossa limitação. Senhor, o Senhor comprou-nos para Ti como vasos, nós sabemos. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos adeque como vasos Teus, santificados e úteis ao Seu possuidor, preparados para toda boa obra. Senhor, nos afina com o bater do Teu coração, nos afina com as aflições do Senhor nesses dias. Senhor, que Tua igreja, Tua obra não seja para nós nada a não ser aquilo que é para o Teu coração. Guarda-nos, Senhor, de qualquer distração, seja na vida da igreja, na vida da obra, nos nossos relacionamentos. Senhor, sabemos que vivemos dias urgentes e que o Senhor busca vasos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos chama de novo para Ti, nós te pedimos. Arruma as nossas vidas, Senhor. Purifica-nos, corrige-nos, admoesta-nos. Prepara-nos, Senhor, para servirmos ao Senhor em esferas mais amplas, respondendo à Tua graça, cada um de nós. Obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nos coloca Teus encargos e responsabilidade nesses dias do fim. Aguardamos, Senhor, em Ti, para que o Senhor nos dê o Teu senso, tanto de urgência quanto de responsabilidade, nesses dias em que vivemos. Tira-nos da nossa zona de conforto, da nossa acomodação. Nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.